Muito bom dia, seja bem-vindo, boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo isso, mas seja bem-vindo a essa transmissão que faz parte da série Viralize Esperança, que a gente está fazendo durante toda essa semana. Seja muito bem-vindo. A gente está aqui, eu queria começar primeiro dando oi para quem já está assistindo com a gente, que é a Doris, o Alisson, a Vera, a Nanda, a Ellen, Elisângela, Janete, enfim, várias pessoas já estão assistindo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Aproveita para compartilhar essa live aí no seu Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Eu não sei onde você está assistindo, mas pega esse link e manda para o seu amigo aí pelo WhatsApp, ou então compartilha na sua página e convida todo mundo para assistir com você. Hoje a gente está aqui com um convidado especial que eu tenho certeza que você conhece, que é o pastor Luiz Gonçalves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Anne. Bom dia para você. Um abraço para todos os amigos. Essa live nós transmitimos em vários horários, em vários momentos durante o dia, para você acompanhar. Seja muito bem-vindo agora. Que Deus te abençoe muito. E o tema de hoje vai ser especial, Anne. Um tema muito importante, né, pastor? A origem do mal. A gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes eu quero pedir para que você convide, compartilhe, contagie as pessoas. Então ainda dá tempo, manda esse link para quem você quer que assista com você. Pastor, a gente pode começar esse programa com uma oração, certo? Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos começar com uma oração. Já? Mas não tinha uma coisa que a gente tinha que fazer antes, pastor? Temos que higienizar a mão primeiro. Exatamente, né, pastor? Vamos fazer isso. Todo cuidado é pouco nessas épocas, então lavar bem as mãos com sabão, ou então usar o álcool em gel para higienizar as mãos, aqui o punho. Exatamente, isso que é importante, porque a gente sempre está pegando no celular, no livro, né, na maçaneta da porta. Então a gente tem que passar o álcool em gel e sempre ter aquele papelzinho lá especial para você abrir a maçaneta, para você fechar a porta e assim por diante. Exatamente, é importante para a gente não se contaminar e também para não contaminar outras pessoas que possam estar em grupo de risco. Então, toma esse cuidado aí extra com a higiene pessoal. É isso mesmo. Obrigado. Podemos orar, Anne? Por favor, pastor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade, por estarmos aqui na Tua presença, para que hoje tenhamos a oportunidade de ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre essa transmissão e sobre a mensagem que teremos e também rogamos por cada telespectador, cada internauta, cada pessoa que de alguma maneira está recebendo esse sinal. Se houver alguém enfermo, que o Senhor venha curar essa pessoa. Se houver alguém que está assustado, em pânico, com alguma situação complicada, que a Tua graça alcance essa pessoa neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Anne. No final você volta, então, daqui a pouco. Para finalizarmos juntos esta programação especial. Bom, eu já tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada e nós vamos agora abri-la para o tema de hoje. E eu agradeço muito a você que está conosco nesta transmissão. Um abraço para você que acompanha a gente em São Paulo, para você do Rio de Janeiro, para você de Minas Gerais, para você que acompanha a gente no Espírito Santo, para você que nos acompanha na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, você que está acompanhando a gente em João Pessoa, na Paraíba, para você que acompanha a gente em Sergipe, para todo o Nordeste brasileiro, um abraço, para todo o pessoal do Norte do Brasil também, pessoal da região de Belém, pessoal do Maranhão, pessoal do Piauí, pessoal que acompanha a gente também em Manaus, toda a região da Amazônia. Muito obrigado, Deus abençoe você. Um abraço para o pessoal de Brasília, pessoal de Goiás, pessoal do Centro-Oeste e um abraço para você que acompanha a gente também na região de Roraima, na região de Rondônia, em todo o nosso querido Brasil. Que Deus abençoe cada um de nós e que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre nós, certo? E aí, preparado? Preparada? Muito bem, eu já estou preparado com a minha Bíblia em mãos para o tema de hoje, onde vamos falar sobre a origem do mal. Como é que tudo isso começou? Esse vírus do pecado e, consequentemente, os demais vírus, as demais doenças, os demais problemas que nós temos hoje no planeta todo. Como tudo isso começou, né? As pessoas têm um monte de dúvidas e uma das dúvidas é a seguinte: se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é amor, por que existe tanta gente sofrendo? Não só na África, né? No Brasil e no mundo inteiro, especialmente agora com esse coronavírus.
Então, essa é uma pergunta recorrente, ela volta, ela vai, ela volta, e sempre que tem uma tragédia, uma epidemia, uma pandemia, volta a pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Onde está Deus quando as tragédias acontecem? São perguntas, infelizmente, normais pelo ser humano pecador. O fato de sermos pecadores nos leva, muitas vezes, a questionar coisas que, na verdade, não deveríamos nem questionar, porque quem conhece a Bíblia já sabe. Agora, quem ainda não conhece muito bem a Bíblia, as perguntas se avolumam, as perguntas crescem. Para você saber como tudo isso começou, é importante você saber o que está escrito em 1 João 4, verso 8. 1 João 4, 8, você lembra desse texto, não lembra? Todo mundo conhece, tem música, tem várias mensagens sobre esse assunto. 1 João 4, 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o primeiro ponto que precisa ficar bem claro para nós é que Deus é amor. Isso você não pode esquecer, ok? Deus é o próprio amor. Então, você imagina, nós temos um entendimento de amor, uma visão do que é amor. Mas Deus é o amor na sua essência. Deus é amor de uma maneira completa, 100%, que nós, muitas vezes, não conseguimos entender na sua totalidade. Mas não importa, dentro do que você entende, você pode imaginar que Deus é amor. Outra coisa importante, Deus também é justiça. Deus é 100% amor e 100% justiça. Só que quando a gente fala que Deus é justiça, muitas pessoas se confundem porque nós temos como referência a justiça humana. Então, quando você fala assim, Deus é justiça, logo vem na tua cabeça um tipo de justiça humana. Errou, pagou. Né? Cometeu um delito, vai para a cadeia. Cometeu não sei o quê, vai pagar não sei o quê. Então nós temos uma visão assim muito horizontalizada do que é justiça. Só que Deus, quando eu digo que Ele é justiça, eu estou dizendo algo num nível muito maior, um nível celestial, um nível divino. A justiça de Deus não é como a justiça humana. Deus não é aquele Deus vingativo, tipo assim, você fumou um cigarro, agora eu vou cortar o ar que você ia respirar, só de raiva. Quem mandou você fumar? Então você bebeu uma cerveja, bebeu uma bebida alcoólica, só de raiva, hoje eu não vou te abençoar. Então Deus não é assim, sabe, no nível humano, que te fica com a cara feia, fica com o bico torto, fica com raiva das pessoas, com mágoa no coração. Deus não é assim. Em Deus não há mágoa, não há maldade, em Deus não há pecado, Deus é perfeito, Deus é amor. Então a gente às vezes não consegue entender Deus no seu nível, porque claro, não dá para entender, porque olha o nosso tamanho. Nós somos uma formiguinha diante de um Deus tão grande e tão todo-poderoso. Mas o fato é que Deus é 100% amor e 100% justiça. Quer dizer que Deus, Ele não erra, Ele não falha. E que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o futuro desde o princípio. E aí vem uma pergunta muito recorrente também. Bom, se Deus sabe todas as coisas, por que Ele não antecipa os fatos e já não resolve antes que aconteça? Por exemplo, ontem eu falei sobre as águas de Mara. Alguém perguntou, pastor, Deus não sabia que o povo de Israel ia chegar lá e ia encontrar águas amargas? Sabia. Então por que Deus não foi logo na frente e já resolveu o problema das águas de Mara? Para quando o povo chegasse ali, nem passasse pela experiência de beber, falar que água ruim, aí depois orar, aí depois Deus vem e muda o ruim no bom. Entendeu a pergunta que alguém fez? E claro, é uma pergunta que a gente entende o porquê a pessoa faz. No entanto, entenda uma coisa, o mundo de pecados que a gente vive leva o ser humano ao sofrimento mesmo. E Deus não pode fazer nada pelo ser humano sem que ele permita que Deus faça. O que Deus quer é uma relação de liberdade, de confiança, onde você pode conversar com Deus e Deus pode retornar para você. Veja bem, se Deus resolvesse o problema das águas de Mara antecipadamente e o homem passasse por lá, Israel passasse por lá e não percebesse nada, as pessoas não iam sentir necessidade de Deus. Não sei se você me entende. Entendeu ou não? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Beber água. Você bebeu água hoje? Eu bebi água hoje. Só que a gente bebe água tão automaticamente que você não para pensar que beber água é um milagre, é uma bênção. Entendeu? Sabe quando que você vai perceber a importância de beber água? O dia que você não puder beber água. Concorda comigo ou não? O dia que você tiver uma enfermidade, tiver numa situação ruim, que você precisa beber água, tem uma sede terrível e você não consegue beber água. Aí você vai dizer assim, eu era feliz e não sabia. É ou não é assim?
Assim somos nós. A gente acaba cometendo esses atropelos, esses equívocos, esses erros todos. Então Deus, entenda isso, Ele é amor, 1 João 4,8. Deus também é justiça. Deus não falha, não erra. Então não duvide de Deus, não questiona Deus, apenas confia nele. Apenas entregue a sua vida para Ele. Apenas ande na presença dEle. Faça a vontade dEle. E confia que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então isso aqui já é a primeira parte da mensagem, já para você entender. Agora que essa base está dada, eu vou chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 12. Olha só, Apocalipse 12. Nós vamos ler aqui o versículo 7. Olha só o que diz o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem se achou mais no céu o lugar deles. Agora verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Com esse texto, nós conseguimos ter um entendimento suficiente nesse momento para o tema que está sendo proposto. Deus, quando criou os anjos, foi bem antes de fazer o homem, claro. Deus criou os anjos e a Bíblia diz, em Apocalipse 5, que Deus criou milhões e milhões de anjos. Essa expressão milhões e milhões significa que o número é tão grande que a gente não consegue calcular. Nós não temos acesso, conhecimento ao número de anjos. Então Deus criou uma multidão, uma infinidade de anjos. Entre esses anjos existem categorias, obviamente. E Deus tinha líderes dos anjos. E um desses líderes chamava-se Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Esse nome hoje já é um nome feio. Falou Lúcifer, a gente já não gosta. Mas o fato é que Lúcifer significa portador de luz, anjo de luz e tal. Então Lúcifer era um desses líderes dos anjos, lá no céu. Ocorre que um dia ele começou a criar um problema no céu de uma maneira misteriosa, porque ele era um anjo perfeito. Como diz Ezequiel capítulo 28, versos 13, 14, 15, 16 e 17. Ele era perfeito. Mas de uma maneira misteriosa, ele começa a falar coisas estranhas e começa a elaborar um projeto estranho. Na Bíblia existem dois mistérios. O mistério da iniquidade, isto é, do pecado, e o mistério da encarnação. Ou seja, não está revelado ao homem como é que o pecado brotou no coração de Lúcifer. E também não está revelado ao homem como é que Jesus, sendo Deus, se torna homem, entra no ventre de uma mulher, como uma criança, como um embriãozinho ali, e depois ele nasce, Maria fica grávida 9 meses, aí Jesus nasce, aí vive, aí morre, aí é sepultado, aí ressuscita e volta para o céu e continua sendo Deus. Então, esse é um mistério. Nós sabemos algumas coisas, mas nós não temos toda a revelação. Nós temos aquilo que é suficiente para a nossa caminhada cristã. Então Lúcifer, como diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 28, ele começou esse problema no céu e nós não temos uma explicação lógica, porque é um mistério. Olha só o que diz Ezequiel 28, vamos para o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. Então veja, ele era um querubim, ele era ungido quer dizer separado, e ele trabalhava ao lado do trono de Deus. Veja a posição dele. Era um querubim, era ungido, era separado, e a função dele, entre outras coisas, era bem perto do Monte Santo de Deus, do trono de Deus. Então assim era a posição do Lúcifer, um querubim ungido. Veja o que diz o verso 15. O verso 15 fala assim, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, para mostrar que Deus fez perfeito, perfeito eras nos teus caminhos. Uma vez alguém me perguntou assim, escuta essa, uma vez alguém me perguntou assim, quem criou o diabo? Eu disse, ninguém. Alguém falou, mas não foi Deus que fez o diabo? Não, Deus não faz coisa ruim. Deus não vai criar um diabo, você está louco? Deus não cria o diabo. A pessoa falou, não, mas não foi Deus que fez. Não, Deus não fez diabo, coisa nenhuma. Aí eu perguntei assim, qual foi a mãe que deu à luz a um alcoólatra? Aquele alcoólatra que fica lá na esquina. Bom, ninguém. Qual é a mãe que dá luz a um alcoólatra? Nenhuma mãe. A mãe dá luz a um bebê bonito,
lindo, fofinho, né? Maravilhoso, perfeito. Aí essa criança cresce e por decisão própria, usando de forma errada o seu livre-arbítrio, essa criança, depois de crescida, resolve beber, resolve fumar, resolve usar drogas, e aí já não está mais no poder da mãe. A mãe já não consegue mais impedir isso. É uma decisão que esse filho tomou depois de grande. Então nenhuma mãe dá luz a um alcoólatra. Assim como Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito, como diz aqui. O verso 15 fala assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado. Entendeu? E o verso 16 fala assim, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Aí você vai continuando a leitura, e o verso 17 fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra e diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, resumindo, Deus fez tudo perfeito, Lúcifer era perfeito, tudo era perfeito, mas esse anjo, por decisão própria, por uma atitude própria, usando de forma errada o seu livre-arbítrio, ele cometeu esse pecado. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a cobiça, ele começou a cobiçar a posição de Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser igual a Deus. É o que diz Isaías 14. Veja só, Isaías 14, esse é um texto que você deveria considerar sempre. Isaías 14, verso 12, verso 13 e verso 14. Fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13, tu dizias no teu coração, presta atenção, hein? Aí, atenção, hein? 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que coisa, hein? Entendeu ou não? Então veja que aqui está uma prepotência, aqui está um projeto que ele elaborou. Ele queria se exaltar acima de Deus, acima das estrelas, ele queria ser semelhante ao Altíssimo e tal. E o que aconteceu? Deus teve que expulsá-lo do céu. Por quê? Porque ele começou a falar mal de Deus. Ele falava que Deus era mau, que Deus não era amor, que Deus era ditador, que Deus era um Deus corrupto, que Deus era assassino, que Deus não era de confiança, que Deus faz o mal. Ele começou a falar sobre Deus o que muita gente fala hoje. Tem muita gente que fala assim, tá aí o vírus e cadê Deus? Como se Deus fosse o culpado do vírus. Outras pessoas falam assim, se Deus é bom, como é que as crianças passam fome na África? Colocando uma dúvida sobre a bondade de Deus. É exatamente o discurso de Lúcifer. Esse é exatamente o discurso de Lúcifer. Colocar em xeque, em dúvida, o caráter de Deus, né? As qualidades, os princípios de Deus. O diabo colocou essa dúvida. E essa dúvida permaneceu por um tempo e depois passou para a terra. A obra do inimigo, a guerra no céu, a peleja no céu, mencionada lá em Apocalipse 12, verso 7, foi tão grande, que quando Deus expulsou Lúcifer do céu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. Você imagina, eu estou falando de anjos perfeitos, eu não estou falando de gente como nós, porque nós somos imperfeitos, a gente já é pecador por natureza. Então o ser humano, ele comete falhas e pecados constantemente. Mas os anjos eram perfeitos. Então, de repente, acontece uma ruptura, uma rebelião, começando com Lúcifer. Por isso que Apocalipse 12, 7 fala assim, houve guerra no céu, houve batalha no céu, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é Jesus e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos. Então a Bíblia chama aqui, em Apocalipse 12, 7 a 9, Jesus de Miguel e chama Lúcifer de dragão. Entendeu? Aí o que aconteceu? Deus tinha que tomar uma decisão. Alguém fala assim, vem cá, pastor, por que Deus não matou Lúcifer na hora? Falou assim, você não vai entrar na linha não? Então eu vou te matar, toma. Deus podia dar um sopro e matava ele. Ou Deus podia levantar um dedinho e matava ele. E alguém pergunta, por que Deus não matou? Claro, humanamente falando, a gente acha que a solução é matar. A solução não é matar, meu amigo. Se a solução fosse matar, seria fácil. E se Deus matasse Lúcifer, então ficaria latente, confirmaria a acusação dele. Para pra pensar comigo. É ou não é verdade?
Por exemplo, o camarada diz assim, Deus é mau, Deus é assassino, Deus não é amor, Deus não é de confiança, aí Deus vai e mata o camarada. Aí os anjos outros falam assim, gente, vocês viram? O Lúcifer falou isso de Deus, Deus matou ele. Ele tinha razão, e vai morrer como mártir ainda. Vai morrer ainda vai ser um mártir ainda. Entendeu ou não? Então Deus é sábio, Deus não matou Lúcifer. O que Deus fez? Deu chance para ele mudar, deu oportunidades para ele se arrepender, deu chance para ele recomeçar. Ele não quis. Então Deus o expulsou do céu. E quando ele foi expulso, ele trouxe 1/3 dos anjos. Apocalipse 12, versos 3 e 4. Aí esse Lúcifer que foi expulso do céu já tinha o seu caráter corrompido, já era um ser mau. E aí ele passa a ser chamado de Satanás, ou seja, adversário, diabo, inimigo. E aí tem uma série de nomes que são atribuídos a ele para tentar descrever ou mostrar a sua malignidade, a sua maldade. Aí ele veio aqui para a terra. E quando Deus criou Adão e Eva, o diabo fez um projeto para levar Adão e Eva ao pecado. Só que o diabo é tão terrível que ele não apareceu pessoalmente para Adão e Eva. O diabo nunca vai aparecer pessoalmente para você. Ele nunca vai aparecer pessoalmente para ninguém. O diabo nunca vai chegar assim para você e falar, olá, tudo bem? Eu sou o diabo e eu vim aqui destruir você. Claro, se o diabo fizer isso, todo mundo, não fica um, é ou não é? Então o diabo não é bobo, não é tonto. Ele é inteligente. Mesmo caído, mesmo mau, ele ainda é um anjo mau. Então o que acontece? O diabo ele vem até as pessoas usando disfarces. Lá no Éden ele usou uma serpente, usou uma cobra. Você sabe que cobra não fala? Não é? Animais não falam. Mas o diabo usou a cobra. E usou a cobra como um intermediário, como um médium entre ele e a Eva. Justamente para enganar a Eva, para usar o sistema do impacto. E por trás da serpente estava o inimigo. Resumindo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, quebraram os princípios de Deus, comeram do fruto proibido e pecaram. Então, o diabo conseguiu implantar em Adão e Eva o vírus do pecado. O vírus do pecado entrou nos nossos primeiros pais. Consequentemente, a partir de Adão e Eva, o pecado passou a todas as pessoas, como está em Romanos 3, como está em Romanos 5, como está em Romanos 6. O pecado passou a todos. Por isso que toda pessoa que nasce nesse planeta, uma criancinha que nasce, a coisa mais linda, mais fofa do mundo, ela tem a natureza pecaminosa. Ela tem, o mal já está nela. Esse é o vírus mais letal que existe. Pior do que o coronavírus, pior do que qualquer a Zika vírus, o H1N1, pior que todos esses vírus que aparecem. O vírus do pecado foi implantado pelo próprio Satanás lá no Éden. E aí a Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte eterna, não essa morte que a gente conhece aí. A Bíblia fala de 2 mortes. O salário do pecado não é essa primeira morte, é a segunda, a morte eterna depois do milênio com fogo e enxofre. Esse é o salário do pecado. Então o diabo, ele colocou o vírus do pecado nos nossos primeiros pais, em Adão e Eva. Porque a partir daí, os dois iriam se relacionar, iriam ter filhos e, consequentemente, os filhos iriam nascer já com esse pecado na própria natureza desse bebê, desse ser humano. Por isso que hoje nós estamos aqui já muitos anos depois desse acontecimento e nós somos todos pecadores, entendeu? Por isso que as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas são egoístas, as pessoas são prepotentes, são invejosas, as pessoas falam mal da vida alheia, as pessoas cobiçam o próximo, as pessoas fazem tudo isso porque o ser humano é pecador. Entendeu? O pecado não tem uma justificativa. A gente consegue explicar a origem dessa maneira, mas não consegue justificar o pecado. Pecado é mal, vem do diabo. E aí o mal tem consequências. Então hoje você vai ver hospitais lotados, cadeias lotadas, depressão, estresse, síndrome do pânico. Aí você vê acidente de carro, acidente aéreo. Tudo isso é porque a gente vive num mundo onde o pecado reina, onde o pecado está aí. Consequentemente, o pecado vai trazendo uma série de situações para o ser humano. E o ser humano sofre o tempo todo. Entendeu ou não? Quando você vai para 2 Timóteo 3, verso 1,
2 Timóteo 3, verso 1, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, à medida que a gente vai se aproximando da volta de Jesus, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então, automaticamente, o diabo intensifica os seus ataques. E ele usa as fraquezas humanas, os erros humanos, as falhas humanas, para tentar fazer o ser humano sofrer ainda mais. Aí aparecem doenças diferentes novas. Claro, a gente tenta entender de onde que veio, por que veio, mas a origem do mal, que é o tema de hoje, é essa que acabamos de explicar. Essa é a origem do mal. Então, veja, vai passar essa pandemia? Vai passar, mas só que logo depois vai vir outra doença, outro vírus, outro problema maior ou menor. Ou seja, a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior mesmo, porque é da natureza do pecado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar o antídoto para o vírus do pecado. E qual é o antídoto? Qual é a vacina? Qual é o remédio? Qual é a solução para o vírus mais letal que existe, que é o vírus do pecado? A solução está em Cristo. Por que Jesus nasceu de Maria? Por que Jesus morreu na cruz? Você acha que foi à toa? Não foi à toa. Ele morreu na cruz porque a morte dele era o antídoto contra o vírus do pecado. A morte de Cristo, o seu sacrifício, o seu sofrimento, o seu sangue derramado, tudo que aconteceu na cruz, tudo o que aconteceu com Jesus, era para resolver o problema do pecado. Quando Jesus morre na cruz e abre os braços e fala, está consumado, ele está dizendo assim, está resolvido. Quando ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo assim, Pai, eu entrego a minha vida, eu cumpri a missão, está cumprida a missão, está resolvido o problema do pecado. Entendeu? Por isso que Romanos 6,23 fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus, ele resolveu o problema. O que eu tenho que fazer agora então? Eu tenho que tomar esse antídoto, tenho que tomar essa vacina, tenho que tomar esse remédio. Eu tenho que ir a ele todo dia, a Jesus, porque Jesus me salva do pecado. Agora, isso não quer dizer que enquanto eu viver nesse mundo, eu não terei a influência do pecado nesse mundo exterior. Claro, a gente respira um ar poluído, a gente come coisas que nem sempre são de origem confiáveis, não é mesmo? A gente está em contato com tanta coisa, esse mundo tem tanta coisa por causa do pecado. Então, consequentemente, cristãos, servos de Deus, também sofrem, também ficam doentes e também morrem. Claro, por isso que a gente toma cuidado, cuida das mãos, entendeu? Cuida da roupa, cuida da higiene pessoal, da alimentação, exercício físico e confiança em Deus. Porque nós que somos cristãos e todo aquele que confia em Deus, também está sujeito a tudo isso. Mas a morte de Cristo nos livra não dessas coisas aí, nos livra da morte eterna. Jesus resolveu o problema do vírus mais letal que existe, que é o pecado. Quando você aceita Jesus, você aceita a vida eterna. Entendeu ou não? E como o diabo já está perdido e não tem mais nada que fazer, porque não tem mais como mudar essa situação, o que o diabo faz? Bom, perdido eu já estou, então eu vou levar mais gente comigo, ou então vou fazer as pessoas sofrerem. E é por isso que o ser humano vive sofrendo e cada vez mais vai sofrer. Você vai perceber, um filho mata os pais matam o filho, há um abuso, há uma violência, há um estupro, há uma pedofilia, não é verdade? Há tanta coisa, há corrupção, há engano, um monte de coisa que tem nesse mundo. Tudo isso é uma obra do mal. Para quê? Para justamente colocar você numa situação em que você não entenda e não aceite a salvação. E o diabo tem conseguido colocar muita gente em dúvida. Mas hoje eu penso que esse tema ajudou você a entender muita coisa, não é mesmo? Então, qual é a nossa decisão hoje? É ir a Jesus. Quando você vai a Jesus, você o aceita como Salvador. Aí você estuda a Bíblia para conhecer os princípios. E aí você diz assim, eu preciso começar uma vida nova. E na hora de começar a vida nova, você precisa pegar essa vida que você viveu até hoje e sepultá-la. Toda a sua vida até hoje tem que sepultar. Isso chama batismo. Você entra no batistério para você sepultar tudo o que passou. Desde que você nasceu até agora, quantos pecados já cometeu? Quantos erros, quantos vícios, quantos palavrões, quanta mágoa, quanta raiva, quanta coisa ruim, não é verdade? Então quando você aceita Jesus, você tem que entrar no batistério e aí você sepulta a velha vida e começa uma vida nova. Entendeu?
Batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Então, nesse período de vírus, nessa época de pandemia, nessa época de histeria em alguns lugares, nessa época de medo e tudo isso, eu chamo você a olhar para a solução. A solução é Cristo Jesus. Eu chamo você para começar uma vida nova. Eu chamo você para nascer de novo. Eu chamo você, em nome de Jesus, para você sepultar a velha vida e começar uma vida nova. Você percebe que nós estamos nos últimos dias, percebe que nós estamos no fim e percebe que as coisas vão aparecendo mais dias ou menos dias. Então hoje é dia, é tempo, é momento de você falar assim: Pastor Luiz, eu preciso começar de novo, eu preciso nascer de novo, entendeu? Então você que se afastou de Jesus, volte. Você que se afastou da igreja, volte. Você que tem uma mágoa no coração, tem uma raiva de alguém, tem uma situação mal resolvida, coloque-se de joelhos hoje, confesse a Deus o pecado, peça perdão para Deus, comece uma vida nova. Vem conosco, nós vamos ajudar você, nós vamos orar por você, nós vamos batizar você. Você quer se batizar? Quer se batizar? Eu batizo você, entendeu? Eu batizo você. Eu sou o seu pastor, entendeu? Olha para mim, eu sou o seu pastor. Eu e os meus colegas pastores batizamos você. Você precisa tomar uma decisão. Eu pergunto, você quer ser batizado? Quer ser batizada? Quer aceitar Jesus? Quer começar uma vida nova? Quer agora, então, dar um passo importante nessa caminhada cristã? Se você deseja fazer isso, mande uma mensagem para nós. E diz assim: eu quero, pastor. Eu quero ou eu aceito. Eu quero começar uma vida nova, eu quero nascer de novo, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero olhar para Jesus, eu não quero nada com o inimigo, eu quero servir a Jesus. Na cruz, Jesus derrotou Satanás, derrotou o mal e nos deu a vitória. Hoje, a vitória é sua, a salvação é sua, a oportunidade está aí, as portas estão abertas e você pode vir, você pode entrar, porque Deus está de braços abertos esperando por você. E aí? Entendeu tudo? Aceita o chamado de Deus? Aceita o convite de Deus? Se você aceita, esse é o seu momento. Essa é a sua oportunidade. Eu tenho um texto mais que eu quero te mostrar rapidinho, que está aqui, no livro dos Salmos. Salmo 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, ele fará. Que texto maravilhoso, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então eu estou falando com alguém que está resistindo, já fez estudo bíblico, já frequenta a igreja, já conhece a verdade, mas ainda não decidiu. Estou falando com um homem duro de coração, é com o Senhor que eu estou falando. O Senhor mesmo, isso, o Senhor, que já sabe tudo, mas está resistindo, né, irmão? Está endurecendo o coração, né, irmão? Até quando vai ficar assim? Me fala. Até quando você vai ficar assim? Vai esperar a porta da graça fechar? Vai esperar o mundo acabar? Vai esperar o quê? Vai esperar a doença chegar? A morte chegar? É isso? Aí vai ser tarde demais. Então, meu amigo, você que ainda não se entregou, hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia de você se levantar em nome de Jesus e começar uma vida nova. Estou falando com a senhora, é a senhora mesma, que fica arrumando desculpa, que já arrumou uma série de argumentos e diz assim: eu não posso por isso. Meu amigo e minha amiga, presta atenção. Argumentos nós temos um monte. Desculpas nós temos um monte. O que eu quero não é desculpa. Não é argumento, eu quero uma solução sua, uma decisão sua, uma atitude sua. E agora é hora da sua atitude. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso. Amém? Sabe de uma coisa? O inimigo luta para você não se entregar. Ele vai lutar para amarrar você, para prender você, para você não se entregar, para você não nascer de novo, para você não se batizar, para você não avançar, para você não dar um passo de fé. Porque o inimigo não está interessado nessas coisas do dia a dia apenas, nos problemas do dia a dia. O inimigo está interessado em tirar de você a vida eterna. Esse é o ponto. Mas Cristo Jesus já deu a vitória. Jesus já nos deu a vitória na cruz. Portanto, a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, pela graça de Deus.
Amém? Fala amém. Fala bem, mais alto um pouco. Você fala, não, mas tem gente aqui perto de casa. Não tem problema, fala amém. Não, mas tem alguém aqui do meu lado que não posso falar alto. Tá bom, fala baixo, mas fala amém. É isso aí. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Entendeu, Anny? É assim. O mal surgiu assim. Mas Deus é tão bom que na cruz derrotou o mal, acabou com o mal, foi o antídoto para o vírus do pecado e nos deu direito à vida eterna. Que bênção, né, pastor? A gente ter essa esperança de transformação de uma vida sem doença, uma vida sem angústia. É muito bom a gente ter essa paz. Com certeza. E a paz só se encontra em Jesus. Você falou em paz, em João 14, 27, fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. É um dos meus versos preferidos. Uau. Então acertei. Acertou, com certeza. Tenho ele marcado na minha Bíblia. E aí, Anny, tem pelo menos uma pessoa assistindo a gente? Pastor, só aqui pelo Facebook, quase 600 pessoas. Quase 600 Ainda conexões. Ainda não abri o YouTube para ver aqui no meu celular, mas só aqui Uau. no Facebook, quase 600 pessoas. Amém? E tem muita gente que está tomando a decisão. Tem uma galera aqui, pastor, muita gente. Teve uma pessoa aqui, calma que eu estou procurando o comentário dela. Diz que já estava de batismo marcado, mas como as igrejas, né, estão sem atividades, o batismo foi adiado, mas não pode desistir. Daqui a pouco essa crise passa, as nossas igrejas voltam. O importante é a decisão que já está tomada. E o batismo vai acontecer, com certeza. Né? O Rui Manuel está dizendo aqui, eu quero nascer de novo. Amém. Aqui a Nicera diz assim, bom dia, pastor, ore pela minha família, eu sou a única adventista. Então vamos orar aí pela família dela. A Joanilda tem um pedido muito especial, que é pelos filhos e pelo genro, que são médicos, estão aí à frente, né, dessa batalha, não podem fazer home office, não podem sair ali da linha de frente, né, do cuidado com as pessoas. E a Uda está pedindo aqui, peço oração pelos meus irmãos Paulo, Benjamin, Ruth, Eugênia, Lair, Jó e Helena. E Amós, acho que é isso. Vamos orar pela Uda e pela família. Pela grande família dela. A Helena está dizendo, eu quero ser batizada, pois me ajude, por favor. Qual o nome dela? Helena. Uau, Helena, parabéns. Nós vamos orar por você, pode ter certeza disso. E vamos te ajudar também. Ó, a Célia está dizendo a mesma coisa. Eu quero me batizar, quero uma vida nova. Uau, aleluia, amém. Achei aqui, ó, o James. É a pessoa que ia ser batizada e o batismo foi adiado aí por causa da pandemia. James, você já entendeu, tranquilo, é só uma questão de semanas e em seguida você será batizado. O Elielson está dizendo aqui, eu quero ser rebatizado, pastor. Eu aceito estar ao lado do meu Senhor Jesus, pois ele nunca me deixa desamparado. Yes, parabéns, parabéns, parabéns. Esse é o comentário dele. O Levi dizendo, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. O Fabiano também, eu quero voltar aos caminhos de Jesus. Então, assim, são muitos pedidos, pastor. Muitas pessoas tomando a decisão, aceitando esse convite para voltar aos braços de Jesus. Que lindo. Deus seja louvado. Sabe, Anny, tem uma coisa que eu queria só, antes de você citar mais um ou dois nomes, uma coisa que eu queria dizer. A palavra de Deus não volta vazia, sabe? A questão não é eu, a Anny, o João, o Pedro, a Maria. É a palavra de Deus e é o Deus da palavra. E é importante que as pessoas entendam. Hoje, o tema que nós apresentamos hoje é um tema esclarecedor. Ele tira as dúvidas de muitas pessoas. Como eu comecei falando que Deus é amor, que Deus é justiça, né? Com certeza. E que o mal não vem de Deus. Que muita gente tem essa dúvida aí, né? Mas Deus não coloca o mal nas pessoas. O mal vem do mal, né? E o que é bom vem do bem. É muito simples. Uma definição simples, né? Deus está aqui para nos dar dias de felicidade, dias de bênçãos, porém as aflições ainda vêm, né? Claro. Não nos prometeu que a gente não teria aflições aqui, né? Exatamente, exatamente. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem aqui, ó, pastor, mais um pedido, o Danilo. Ora por mim e pela minha família, estou afastado há 1 ano e não consigo voltar, estou sem forças. Danilo? É Danilo? Danilo. Ô Danilo, posso falar uma coisa pra você? Você já voltou, Danilo. Só de você estar assistindo aqui, você já voltou. Hoje Deus vai te dar forças.
O último pedido que a gente vai ler aqui hoje é da Kátia. Ela diz: orem por nossa família. Precisamos de oração de libertação para o meu filho amado, pois muitos anos fomos adventistas e ficamos afastados. Precisamos de renovação. Então toda essa família aí precisa voltar para os caminhos de Deus, né? A família da Kátia. Kátia. Nós vamos orar, Kátia, por você e por sua família também. Então é isso, pastor. A gente tem muitos outros pedidos aqui que a gente vai continuar orando por eles ao longo do dia. A gente não tem o tempo de ler todos eles. Só vou mencionar mais 2 pedidos que é pelo Vladimir e pela Marlene, que vão passar por cirurgias agora de manhã e mandaram o pedido pra gente. Tá bom. Vamos orar então, Anny? Vamos orar, pastor? Amigos, onde vocês estiverem agora, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por esta mensagem da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus que se preocupa conosco e que está sempre disposto a nos abençoar. Esteja com cada um que acompanhou esse programa, aqueles que fizeram seus pedidos e os que não fizeram também, nós entregamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Que a Tua graça se manifeste sempre e que o mal seja tirado, eliminado, expulso e que a gente possa ter uma vida melhor e, acima de tudo, uma preparação correta para a volta de Cristo e para a vida eterna. Nosso pedido é que o Senhor sempre esteja ao lado dessa pessoa que ora comigo e que a Tua bênção permaneça sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.